Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos concluir pelo menos essa parte introdutória do capitalismo, que são as fases do capitalismo, que nós vamos falar hoje sobre a quarta fase. Mas antes de iniciar o vídeo, ou iniciar a aula, eu espero que você já dê um like aí no nosso vídeo para incentivar ainda mais e estimular o professor a produzir mais vídeo. E se você for meu aluno, coloque aí embaixo um salve e para eu saber quem é que está assistindo, se de fato os meus queridos alunos estão assistindo ou não ao vídeo. Então dê aquele salve bacana nos comentários e para ajudar o canal a crescer um pouco mais, compartilhe, divulgue para as outras pessoas. Isso daí é muito gratificante e muito positivo porque a gente pode estimular a produzir mais vídeos. Então hoje nós vamos finalizar essa parte de fases do capitalismo e hoje nós vamos falar sobre a quarta fase desse sistema do qual nós estamos inseridos. Nós já vimos aí as três fases anteriores, a fase da compata, que é aquele período comercial, das navegações, do metalismo. Depois nós vimos a segunda fase, que foi a fase industrial, que foi a fase da Belita, onde nós tivemos um modelo econômico chamado liberalismo, o modelo de pensamento neste caso. E na aula passada nós estávamos falando sobre a terceira fase, que é BCFOC, que é aquele capitalismo financeiro, crescimento das grandes corporações. E hoje nós vamos falar da quarta fase da qual nós estamos vivenciando, que foi a fase denominada de capitalismo informacional ou capitalismo neoliberal. Já dá para entender algumas coisas do qual a gente está comentando. Se é informacional, está ligado à informação. Se é neoliberal, quer dizer que é um novo liberalismo. É isso mesmo. Nós vamos falar de um sistema econômico onde tenta pegar a essência do pensamento burguês lá do século XVIII, que foi o liberalismo, dono das grandes revoluções, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e até a própria Revolução Gloriosa lá da Inglaterra no século XVII. Então hoje nós vamos falar desse querido capitalismo. E nós temos aí, portanto, já o contexto do qual está vivendo, do qual a gente vai comentar, que é o século XX, mais precisamente a partir de meados de 1960, mas ele começa a ser impulsionado lá no período de 1970. Mas a gente já viu o início. Agora, por que esse início? Porque 1960, essa década, marca a invenção do computador. É certo que já se tinha um computador de uma antiga geração, mas de uma nova geração, um pouco mais compacto, nós estamos nesse período informacional, das grandes informações, as conexões entre os povos, ampliação cada vez mais do telefone, das redes de televisão, de rádio. Então o mundo participa agora de um grande boom de informação. E essa informação foi muito positiva para o melhoramento do capitalismo. Nessa parte, portanto, nós temos a informática, que vai estimular muito, principalmente o setor financeiro. O dinheiro agora não precisa mais ser físico, nós temos o dinheiro virtual. Isso facilita com que as financiadoras façam suas transações muito mais rápidas, as pessoas fazendo depósitos, as pessoas sacando dinheiro de uma forma bem mais veloz do que era no passado. Nós temos agora também, e vai ajudar muito a indústria, é a robótica. Então, por um lado, nós temos a informática auxiliando o sistema financeiro, os bancos, e a robótica financiando ou ajudando, nesse caso, o sistema industrial. E se a gente for olhar no campo, está acontecendo nesse momento, 1960, 1970, um negócio chamado de Revolução Verde, que é um assunto que a gente vai trabalhar lá em economia, que é a máquina no campo, uso de pesticida, agrotóxicos. Portanto, nesse período em que a população mundial está crescendo muito rápido, há um rápido também crescimento da produção. A produção agora é mais diversificada. Vocês lembram que lá no Fordismo, para se construir um carro, o carro era todo sempre do mesmo modelo, mesma cor, fazer com que a produção aumente. Agora nós temos a robótica. A robótica faz com que diversifique ainda mais. A empresa de carro, agora uma marca, vai ter vários modelos e cada modelo vai ter
cada particularidade. O carro agora vai ter banco de couro, sim ou não, com som ou sem som, qual a cor que você de preferência. Então vai ser mais diversificada. Isso faz com que o consumo aumente ainda mais. Portanto, primeira característica da primeira fase, a quarta fase do capitalismo, é o capitalismo informacional. E informacional a gente vai falar muito mais agora de conhecimento. O conhecimento vai ser muito mais rápido, muita informação em pouco tempo, portanto, por toda a mídia. E nós temos também agora nesse período a chamada educação à distância. Então, o conhecimento estando a serviço também do próprio capitalismo para o consumo aumentar. Agora nós temos a outra parte do capitalismo, que é o chamado capitalismo neoliberal. Se é neo, é porque existiu algo anterior a ele. Neo significa novo. Então é um novo liberalismo. Mas quem assistiu a última aula, você deve ter observado que em determinado momento eu falei que o capitalismo neoliberal foi praticamente extinguido, acabou-se em 1929, com a crise de 29, e foi implantado um novo sistema econômico chamado política keynesiana, onde nessa política keynesiana tinha o estado de bem-estar social, ou seja, o Estado é o benfeitor agora das obras públicas, é o Estado que vai garantir emprego, assistência social, é o Estado que vai dar saúde, educação. Portanto, o Estado é o grande benfeitor dentro dessa política keynesiana. No Estado liberal, a gente diz que o Estado é ausente, então a ausência completa do Estado. No Estado keynesiano, o Estado é o benfeitor, ele é muito presente, é quase uma espécie de paternalismo, um pai. É ele que vai decidir o que você deve fazer, o que você não deve fazer e como deve fazer. Nós temos agora as empresas estatais. Lembra o que eu falei lá no estado da aula passada? No estado keynesiano, quando uma empresa privada não conseguir suprir o mercado, o Estado vai lá e supre. Como exemplo das grandes rodovias do qual eu comentei, desde o período de Juscelino Kubitschek, as grandes obras, as grandes hidrelétricas, tudo isso é o Estado. Então, quando uma empresa é do Estado, a gente diz que essa empresa é estatal. O Estado keynesiano fez com que essas empresas estatais crescessem cada vez mais. Só que, como tudo não é as mil maravilhas, o Estado keynesiano teve seu fim. Assim como o capitalismo liberal teve seu fim em 29, o Estado keynesiano teve seu fim em 1970 com as duas grandes crises do petróleo. As grandes crises do petróleo é justificável por conta de alguns probleminhas que aconteceram lá no Oriente Médio. O Oriente Médio que eu estou falando é a região da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, que lá eles formam uma organização chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde a maior quantidade de reserva de petróleos e extração até aquela época ainda era deles, hoje ainda continua sobre o poder deles, mas naquela época já era era o maior do mundo. Tudo isso fez com que a OPEP não quisesse mais exportar ou exportar com pouca quantidade para a Europa e para os Estados Unidos, ou seja, para os países ocidentais. Isso fez com que o preço do barril do petróleo disparasse, ficasse muito caro. Tanto é que nesse período no Brasil é lançada uma campanha do governo federal, naquela época era o período militar, da campanha do pró-álcool. O Brasil, para não ficar dependente do petróleo, já que o petróleo é controlado pela OPEP, esses países exportadores lá do Oriente Médio, o Brasil, para não ficar dependente deles, criou, portanto, agora algo que é o álcool, o pró-álcool. Só que toda essa crise fez com que levasse o keynesianismo ao seu fim e o Estado ficasse muito inchado. O Estado começou a controlar praticamente tudo. O Estado estava controlando a geração de emprego, o Estado estava controlando obras. Então o Estado cresceu demais e essas empresas estatais acabaram em muitos e muitos lugares sendo alvo de grande corrupção. Parece que no Brasil não foi diferente. A gente vê os maiores escândalos de corrupção justamente nessas empresas estatais. Aí surgiu
uma nova política chamada política neoliberal, que era para tentar resolver o problema que acontecia no Estado keynesiano. Eles vão dizer, olha, o Estado cresceu demais, ele não é capaz de resolver todos os problemas, o problema deve estar na iniciativa privada, então vamos criar uma política liberal, mas não vai ser aquele liberalismo do Estado ausente. O novo liberalismo, o Estado não é ausente, é um Estado mínimo. O Estado vai ficar como uma espécie de fiscalizador, controlador de preços, não tanto como no keynesianismo, mas um pouco aqui. O Estado vai ser também um benfeitor em algumas áreas sociais, mas não é o liberalismo do passado, é uma espécie de novo liberalismo. É um Estado não ausente, ele tem um pouco de poder. Em algum determinado momento, se for surgindo alguma crise, o Estado neoliberal ele tem que intervir, como aconteceu na crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que abalou o mundo inteiro, quebrou aí vários países, desde como exemplo a Grécia, a Itália, a Espanha sofreu grande com essa crise, e o Estado neoliberal vai lá e vai tentar intervir. Então o Estado não é ausente, o Estado tem a sua participação sim no Estado neoliberal, no liberal não, no liberal ele é ausente, no Estado neoliberal o Estado mínimo. Aí nós temos algumas características. O Estado neoliberal ele é influenciado pela chamada escola austríaca, liderada por Mises, mas nós temos uma porção de outras pessoas. É austríaca, não quer dizer que é porque é da Austrália, mas foi porque começou lá. Hoje essa famosa escola austríaca foi a escola, está no mundo inteiro, podemos dizer assim. Todos os países vai ter pensadores, vai ter filósofos que vão ter essas ideias do Estado neoliberal criado pela escola austríaca desde o início do século passado, só que veio fortalecer diante da crise do keynesianismo. Nós vamos falar muito de privatizações, tanto é que a gente ouve falar muito isso no Brasil. Privatizações, desde a época lá de Fernando Henrique para cá, vem privatizando muito essas empresas estatais, já que essas empresas estatais, como eu falei, foi alvo de muita corrupção e também de muito prejuízo, já que não administrou bem. Keynes falava que o Estado seria melhor porque ele iria administrar bem essa empresa. É melhor o Estado administrando do que privatizar. Disse que geraria lucro, só que não foi bem assim. O keynesianismo durou poucas décadas e não foi como Keynes falou. Ele acabou acontecendo esses diversos problemas. Aí começou privatizações, privatizar quer dizer tornar algo que é público, que é estatal, em algo privado, de alguma empresa ou de um grupo de empresas ou de acionistas, seja lá, vai colocar a empresa que era do Estado na mão do empresário, como aconteceu em muitas e muitas empresas aqui no Brasil. Nós temos corte de juros, tudo juros, esse daí corte de juros é para incentivar essas empresas que estão retornando agora para gerar mais empregos, para ter mais lucros, portanto gerar lucros para a iniciativa privada e gerar mais empregos. Corte de gastos é chamado de austeridade fiscal, corte de gastos infelizmente em todas as áreas. A gente vai falar corte de gastos em educação, a gente vai falar de corte de gasto em saúde, a gente vai falar em corte de gastos em praticamente tudo que o governo faz. Então é uma forma de enxugar o Estado. Se o Estado keynesiano tornou-se um Estado inchado, muito grande, o Estado neoliberal vai tentar enxugar essa máquina e deixar a competência do Estado para apenas 3 áreas principais: educação, saúde e segurança. E um órgão fiscalizador. Se acontecer algum problema, o Estado vai lá e injeta dinheiro, como aconteceu nos Estados Unidos, como eu comentei. Estava começando a falir as empresas, os bancos, o governo americano veio lá e injetou dinheiro na economia. Nós temos aí, portanto, o Estado mínimo. Essas são as principais características do neoliberal. É certo que nós temos uma porção de outras coisas que a gente poderia falar do Estado neoliberal, mas vamos ficar por aqui, porque não precisa a gente se aprofundar tanto, pelo menos para o ensino médio. E o capitalismo neoliberal tem aquelas pessoas que colocaram a coisa em prática, como Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra lá do Reino Unido de 1979 até 1990, conhecida como a Dama de Ferro lá do Partido Conservador Britânico. Ela foi a primeira-ministra
e foi quem deu o pontapé inicial para enxugar o Estado britânico. Outro foi o presidente norte-americano, Ronald Reagan, que foi eleito em 1981, e na sua posse ele falou uma frase que ficou marcante para o que é o neoliberalismo, que é essa frase que está embaixo. Na atual crise, que é a atual crise? A crise do petróleo. O governo não é a solução dos nossos problemas, o governo é o problema. Então, na visão de Reagan e dos neoliberais, o Estado grande é um grande problema. No Estado keynesiano, não. Eles falavam que o Estado grande que era a solução. Ronald Reagan chegou à conclusão que ele foi influenciado sim pela escola austríaca, como também Margaret Thatcher, que o Estado grande demais é um empecilho para o desenvolvimento de qualquer nação. E eles deram o pontapé inicial e os outros países do mundo acabaram adotando. E, por fim, nós temos aí a globalização. Esse G do INEG, da globalização. A globalização eu não vou me aprofundar aqui porque é muito extensa e eu vou falar mais precisamente em outro momento. Vai ter aula específica para a gente falar sobre globalização. Tanto é que eu indico que todos vocês aí, depois que terminar aqui, já comece a assistir as aulas de globalização que eu vou começar a postar já na próxima semana. Mas globalização é o mundo em ação, é o mundo interligado, o mundo em conexão. E essa conexão foi trazida agora, nesse período aí da quarta fase do capitalismo. E nesse período de industrialização tão intensa, de tantas telecomunicações e tantas ligações. Mas globalização, de uma forma bem mais simples, é a maior integração política, comercial e cultural. Tanto é que, por exemplo, na parte cultural, parece que vai se tornando algo mais homogêneo o mundo. A maioria das pessoas, quando a gente fala tipo de cultura, tipo rock and roll, lá dos Estados Unidos, iniciou lá, só que foi expandido para o mundo inteiro. Essa quarta fase eu dei o nome de INEG. INEG porque o I do informacional, o NE do neoliberalismo e o G da globalização, ou seja, o nosso contexto. E para finalizar, foi isso daqui que a gente viu até agora. Primeira fase, compata, fase comercial. Segunda fase, bilita, que foi a fase industrial, liberal. Terceira fase, Ebicefoc, que foi o período lá do Fordismo, keynesianismo, que é o período do capitalismo financeiro. E a quarta fase, o INEG, que é o capitalismo globalizado, que é o capitalismo da informação e do neoliberalismo. Essas foram as 4 fases do capitalismo, espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Se não entendeu direito, volta o vídeo ou coloca o vídeo de outros professores. Fica por aqui, portanto, a nossa aula. Não esqueça mais uma vez, compartilhe esse vídeo lá, curta, comentem. Se for principalmente meu aluno, comenta o vídeo aí, eu quero ver o nome de vocês aí nos comentários. E até mais, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e geografia sempre.